Olha, para vocês que nos acompanham, vocês que estão em casa, vamos agora então fazer a nossa matéria especial. Nós vamos conversar com o Dr. Fred Figner, é isso mesmo, Rebeca? Ah, ele é psicólogo, clínico e organizacional, né? E ele vai falar aqui desse negócio que está cada vez mais comum com os sites e aplicativos de encontros, tal de ghosting, que eu falei para a Rebeca que realmente eu desconheço, mas eu estou muito curiosa em saber o que significa isso. Não é ghost. O que é? Não é ghost e fantasma. É ghost. Ah, sim, mas quer dizer... Sim. Ô comandante, você, por favor, não foi chamado na conversa, tá? Bom, a situação pode ser familiar para muitos. Você conhece alguém? Troca números de telefone, vai a vários encontros, começa com relacionamento e tudo parece ir muito bem, quando de repente, silêncio, sumiu, desapareceu, como se fosse um fantasma, né? Agora, para falar sobre esse assunto, vamos conversar então com o Dr. Fred. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cíntia. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa, falando com a gente. Estamos aí através do aplicativo da Rádio Eli Correia, muitas pessoas nos acompanhando pelo site, não é mesmo? E eu principalmente fiquei assim, eu não conheço ainda esse tal de ghosting, né? O que quer dizer isso? Então, eu queria que o senhor começasse dizendo o que significa levar ghosting. Joia, vamos lá. Bom, primeiro vamos entender a palavra, né? Então, ghost, em inglês, significa fantasma. E ghost ficou associado àquelas pessoas que, de uma hora para outra, elas desaparecem, tá? Que podem ser muito em questão dos relacionamentos afetivos que projetamos criar, mas também pode ser nas amizades, pode ser com, enfim, com colegas de trabalho, conhecidos. Basicamente, hoje em dia, né, os relacionamentos, a busca dos relacionamentos, especialmente por conta da pandemia, cada vez mais a utilização de aplicativos de relacionamento se torna comum. Então, hoje em dia, inclusive os jovens e as pessoas que estão muito tempo em isolamento começaram a utilizar cada vez mais os aplicativos. E quando você utiliza um aplicativo de relacionamento, a gente idealiza uma pessoa que está do lado. Essa pessoa que ela é idealizada, ela vai ter características que nós atribuímos, comportamentais, físicas, né? Pode ser que até aconteça algum encontro presencial ou outro, e a gente vai criando, né? As pessoas, no caso, vão criando uma afinidade, vão criando um vínculo, vão criando uma série de expectativas em relação a essa pessoa com a qual eu quero dedicar o meu afeto, quero dedicar o meu amor e, quem sabe, iniciar um relacionamento ou uma relação. E aí, de uma hora para outra, de repente, essa pessoa, ela desaparece, bloqueia ou não responde mais as mensagens, e isso gera uma dor, né, muito grande para a pessoa que estava com as expectativas. Então, que a gente fala que levou um ghost, ou seja, a pessoa ao qual a gente às vezes passa semanas, ou passa dias, horas, trocando mensagens e conversando, e de repente ela some. Tem alguns pontos aí. Uma pessoa sumir, né, de um possível encontro afetivo, já é algo que ao longo da história isso sempre aconteceu, né? Sim. O que acontece agora é que os aplicativos, né, e as formas das pessoas se relacionarem também, né, vai mudando. O amor vai mudando a cada século o amor é encarado de uma forma. Mas gera muito sofrimento psíquico, né, para quem recebe, ou seja, a pessoa fica angustiada, a autoestima dela cai, a pessoa ela começa a se perguntar o que ela tem de errado, porque ela não faz escolhas certas, e isso vai fazendo com que a pessoa também ela acabe criando, né, muita raiva de si, muita raiva do outro. Então, o ghost, ele leva muitos prejuízos para quem recebe. E, acima de tudo, também a falta de sensibilidade e empatia e a falta de cuidado, né, com quem aplica essa atitude. Eu acredito que ninguém é obrigado a ficar com ninguém é obrigado a dar um seguimento, mas quando a gente está com uma outra pessoa e está projetando, né, criando o processo de sedução das paqueras, né, dos relacionamentos, exige-se, né,
um certo cuidado e respeito com os sentimentos e a prática da empatia, né? Sim. E realmente, especialmente no momento onde a gente vai terminar aquele contato ou ver que não rolou, ou a foto não era aquela, ou o papo não é aquele, enfim. Eu acho que tem formas e formas, acredito que tem formas e formas da gente não dar seguimento a alguma coisa, mas não precisa caminhar pelo, como dizem, né? Vou dar num vácuo, né? Dar um ghost na outra pessoa. Precisa ser de uma forma dolorosa, né, doutor? Uma forma dolorosa e uma forma mais do que dolorosa. A gente já vem de uma pandemia onde está todo mundo sensibilizado, né? As pessoas, eu costumo falar que a gente está bebendo resiliência a litro, então, para poder dar conta de tudo que está passando. E aí o mundo já está num momento bem delicado, então, às vezes a pessoa, dentro de casa isolada, ela tem um momento de carência, então ela utiliza esses aplicativos para poder buscar alguém, e de repente fica-se horas e dias e troca isso, troca foto, aquilo, quando de repente vai para um caminho de falta de sensibilidade, né? Uma falta de empatia mesmo, né? Entendi. E eu volto a dizer, Cíntia, ninguém é obrigado a dar seguimento, nenhum tipo de relação e tal, mas da mesma forma que a gente quando ser humano, é muito bom para começar as coisas, a gente também tem que ter um certo cuidado para também terminar, ou pelo menos colocar um ponto final. Porque a pessoa que recebe um ghosting, né, ela recebe esse vácuo, esse sumiço, muitas começam a se culpabilizar e trazer o problema para si. E aí começa uma série de dores emocionais, né? É verdade. Você sabe que eu que faço um programa praticamente para mulheres, né? Já falei a respeito de muitos assuntos aqui, e uma das coisas que a gente sente que as mulheres reclamam muito é dos relacionamentos, assim, meio que superficiais, né? A pessoa sempre começa achando que aquele namoro pode terminar num casamento, a mulher começa a idealizar, e os homens parecem que não estão muito afim de relacionamentos muito sérios, né? E aí, quando eles percebem que a mulher está muito ansiosa para que o relacionamento tenha vamos dizer assim, um final feliz, um casamento, um compromisso maior, eles acabam desaparecendo. E as mulheres ficam se sentindo culpadas, começam a chorar, ficam um pouco desacreditadas do amor, né, doutor? O ghosting, ele vai sendo praticado tanto dos homens para as mulheres, como as mulheres para os homens, assim como os casais homoafetivos também. Então, ela não quadra em uma porcentagem em questão do gênero. Mas o que eu percebo, Cíntia, é que existem algumas atitudes que devem ser um pouco preservadas. Como você está conhecendo uma pessoa num aplicativo, né? Antigamente era por telefone, né? Então você tinha esses canais de telefone que as pessoas iam procurar. Como você vai conhecer uma pessoa por aplicativo, ela vai vender a melhor versão dela. Ela vai editar as melhores fotos, então ela vai criar uma persona, um personagem. Então, existe também uma necessidade da pessoa que acredita nesses aplicativos, e eu já sei de casos de pessoas que casaram com aplicativos, que namoraram, foram morar juntos, até de outros países. Então, a gente não pode falar que não acontece. Eu não diria que é a maioria, eu diria que é a minoria, mas acontece. Sim. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, e ir se abrindo e se entregando aos poucos. Porque o que você tem? Você tem imagens, você tem palavras, você tem voz. E até mesmo nos encontros, né, a partir desses aplicativos, tal, uma certa segurança para deixar as coisas irem acontecendo e tomando forma, para a gente ir construindo, né, uma confiabilidade e construindo uma segurança daquela pessoa que a gente vai conhecendo. Embora, Cíntia, também, como ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, muitas vezes você pode receber um gosto de uma pessoa que de repente você está namorando há 2 meses, 6 meses, também, tudo é possível. É verdade. Agora, me diga uma coisa, desculpa interrompê-lo, quanto tempo de sumiço a pessoa tem que ficar aí para a gente já considerar um ghost? Porque às vezes a pessoa conhece hoje, a pessoa se comunica no outro dia, aí vai, mas de repente assim a pessoa some. Quanto tempo a pessoa precisa ficar ausente, sem mandar notícia, sem se comunicar, para a gente considerar que, dizer assim, eu acho que eu levei um ghost? É uma ruptura drástica. Ou seja, você não consegue mais falar com a pessoa. Então, assim, claro, você trocou meia dúzia de palavras com a pessoa num aplicativo, alguma coisa, né? Levei um ghost, ok, teve um impacto emocional, né? Agora, a partir do momento que você passa dias, semanas, né? Chega a marcar um encontro, ou se abre a pessoa, e a pessoa, ela simplesmente desaparece,
E quando eu falo desaparecer, é literalmente como o nome do fenômeno mesmo. A pessoa vira um fantasma, ela desapareceu. Você não consegue mais falar com ela. Sim. Nesse caso, eu entendo que é um ghost que, dependendo do envolvimento e a expectativa que você colocou naquela pessoa, o nível de dor vai ser maior. E um cuidado que a gente tem que ter nós não somos responsáveis pelo comportamento do outro, mas nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Então, assim, eu não posso pegar uma pessoa que sumiu porque eu estava tentando paquerar com ela, ou tinha interesses afetivos, e eu não posso trazer toda a responsabilidade para as minhas costas, porque eu sou isso, aquilo. Porque as pessoas fazem isso, Cíntia, né? Elas acabam falando, então porque eu não sou uma pessoa bonita, não sou uma pessoa interessante, nunca minha vida afetiva não vai dar certo. Então a pessoa começa a entrar numa espiral descendente de tristeza. E em casos mais severos, até mesmo levar a uma depressão. Porque a pessoa, o ghost, ele também pode ser vários encontros presenciais, de um dia para o outro a pessoa some, desaparece e nunca mais responde. Trava os telefones, bloqueia-se as redes sociais, exclui, enfim. E então a gente também tem que pensar que pode ser que eu não seja a melhor pessoa, que eu tenha habilidade para fazer um término, mas a melhor caminho é a sinceridade. Olha, não está rolando mais, eu acho que a gente para por aqui. E a pessoa também que vai receber aí uma finalização, né, de contato e tal, também entender que às vezes não rola. A gente tem que buscar uma outra alternativa, e às vezes foi uma alternativa que não caminhou, mas foi para o nosso bem. Tá aí, muito bem. Então, conhecemos hoje, né? Agora já sabemos o que quer dizer ghosting, né? Essa coisa nova agora de vocabulário novo aí, que surge aí na internet, nas redes sociais, né? Com os jovens, com qualquer pessoa aí, né? Que de repente tenha um relacionamento. Não precisa ser só um relacionamento de amor, pode ser também de amizade, essas coisas, correto, né, doutor? Correto. Muito bem. Agora, só para a gente encerrar. É possível a gente perceber, a gente notar que a pessoa vai acabar nos dando um ghosting? A gente pode... Tem alguma coisa que a pessoa faça que a gente já possa sentir que isso vai acontecer? Olha, eu vou responder a sua pergunta com algumas sugestões. Quando a gente começa a se envolver, né, tentar se envolver, ou prospectar, paquerar via aplicativos, eu entendo que ir aos poucos, né? Porque você imagina, né? Tem alguns aplicativos que você tem a foto, então a pessoa joga para a direita, para a esquerda, então fica meio como um banco de imagens. E aí o que ela vai ter? A primeira foto, que pode ser inclusive muito editada. Mas a preservação das suas emoções a gente, nesse caso, onde não tem segurança, que é na internet tudo é possível, é a pessoa ir se abrindo aos poucos, e conversando, indo na coerência. Também gerenciar um pouco a ansiedade, não respondeu agora, não respondeu, e ficar cobrando como fosse já algum tipo de relacionamento. É um mundo virtual, e no virtual tudo é permitido. Permitido em que sentido? Tudo é possível se maquiar. Golpes, inclusive, também tomar muito cuidado com golpes. Então a minha dica principal seria, vai aos poucos. Quem realmente está aberto e busca um relacionamento tem a paciência e espera a maturação de uma relação. Não estou dizendo que não aconteça de uma hora para outra, as pessoas se conheceram, papou, bateu e aí já resolveram ficar juntas. Acontece, mas eu não acredito que é a maioria. Eu entendo que a maioria dos casos e as relações que, pelo menos eu percebo no meu consultório, nos meus atendimentos, são relações que são construídas. E tudo que é construído dá mais trabalho. Dá mais tempo, investimento e paciência. Então essa é a minha dica. Tá e certo. Cuidem-se, né? Não abram aí o coração, a expectativa 100% só por fotos, palavras e mensagens. Vamos dar o tempo das coisas acontecerem, e aquilo que é virtual também ter sinais de ser elementos reais. Muito bem. Olha, doutor Fred, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Muito obrigada pelas suas explicações, pelas suas orientações, viu? E o senhor pode nos deixar aí, o senhor tem um contato para nos deixar? Sim. Meu Instagram, Facebook, enfim, LinkedIn, o site é o meu nome, que é Fred com Y no final, e Figner, F-I-G-N-E-R. Então, Fred Figner, tá ali as minhas redes sociais, e a gente, inclusive, tem um textinho sobre o ghosting lá no meu Instagram. Tá certo. Conversamos então com o Dr. Fred Figner, psicólogo clínico e organizacional. Tá aí, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima. Até uma próxima, um abraço. Tchau, tchau.